Olá, meu nome é Otávio, sou professor aposentado da Universidade do Estado do Mato Grosso, na área de História. E aqui estou para responder uma questão: o que é ser negro para mim? Primeiramente, devemos pensar em três conceitos que são interligados, ao meu entender, que é o conceito de memória, o conceito de identidade e o conceito de consciência histórica. Esses três conceitos são importantes para a gente avançar nesse debate. Primeiramente, é importante a gente registrar, e aí começamos com o primeiro conceito, que a memória, e a memória não somente individual, mas a memória coletiva, são imprescindíveis para que possamos trabalhar as diferentes práticas culturais que os sujeitos históricos produzem ao longo, ao longo da história, ao longo do tempo. Né? Quando falamos ser negro principalmente no Brasil, nós temos que pensar nas memórias dos nossos antepassados, nas memórias dos sujeitos históricos escravizados, na memória dos sujeitos históricos no tempo presente, nos dias atuais, que sofrem ao preconceito, à discriminação, né? E abertamente. Fala-se hoje muito isso na mídia, no dia a dia, de um racismo estrutural. A gente não deve pensar e cair somente nessa vala comum. É preciso a gente pensar que o racismo, além dele ser estrutural, ele se estabelece nas relações microscópicas, né? Nas relações cotidianas. E isso decorre justamente do que parte a partir do primeiro conceito, memória. Como que as nossas memórias, e as memórias principalmente das comunidades negras, elas são trabalhadas no cotidiano. Ou seja, do ponto de vista, e aí tem um caráter que entra no segundo ponto, que é identitário, de perceber a si e perceber como que a comunidade, ao longo da história, ela se organizou para defender os seus direitos, os seus interesses. Não passa, isso tem que deixar bem claro, essa discussão pela cor da pele, pela epiderme, mas sim pelas práticas culturais, pelos comportamentos. A pensar, a responder a essa questão, ser negro no Brasil, ao meu entender, passa principalmente pelo debate que deve ser sempre colocado de como que o imaginário ele foi criado, foi produzido ao longo da história, principalmente fins do século XIX e a Primeira República chegando até os dias atuais, não só através dos bancos escolares, ou seja, uma produção livresca, de livros, de obras literárias, isso a gente com a participação do Estado, mas também com a própria... isso foi pulverizado no imaginário social, né? Como que essa ideia, essa receptividade por parte de segmentos da população brasileira incorporaram a produção desses sentidos na percepção do outro, ou seja, do negro, do descendente de escravo, descendente de africano no Brasil. Isso permeia esse imaginário até o tempo presente. É importante a gente pensar nisso. E o terceiro ponto, que é consciência histórica. Consciência histórica é justamente você, o grupo, o sujeito, fazer uma contínua reflexão, né, pensar
sobre como que foi essa produção acontece. Como aconteceu essa produção, no caso estabelecendo que o outro é diferente, que o outro é inferior, que o outro é incapaz, enfim, isso tem uma produção de sentidos. Isso aí, como eu já disse, é uma produção que é uma historiografia, já traz uma abordagem para a gente ter a compreensão de como que essa produção acontece. E você tem, como eu disse, não só quando se fala em estrutural, a gente está pensando na legislação, a gente já está pensando também na forma da socialização através de uma educação voltada para as elites e como que isso foi pulverizado no cotidiano, né? Aquelas ideias extremamente preconceituosas do outro. Portanto, nós não podemos responder essa questão de ser negro no Brasil se antes a gente não colocar também no ponto de discussão essa outra referência. Qual é a referência? Como que esse imaginário foi produzido? Como esse imaginário ele é difundido no nosso cotidiano? Como esse imaginário ele tem desdobramento nas relações interpessoais, ou seja, nas relações cotidianas. Como que isso interfere nas relações de afeto, de amor, de paixão, enfim. É preciso a gente entender que é olhar o outro a partir das suas práticas culturais, a partir dos seus comportamentos, a partir da sua história, não pela pigmentação da pele. Essa questão, atribuir, por exemplo, a outro sujeito por ser negro, né, condições adversas, ou seja, pela sua posição na sociedade, adversa no sentido de não ser capaz, não ser produtivo, não ser, enfim, isso tem, como eu disse, tem uma produção já de longa duração. Produção que eu digo é ancorada nas teorias científicas de fim do século XIX, na primeira metade do século XX. Isso foi difundido, repetindo novamente, nos bancos escolares, nos livros didáticos, e esse imaginário ele tem um peso, nas relações microscópicas, no cotidiano. É preciso trabalhar desmitificar esse imaginário. É preciso trazer à tona como que esse imaginário foi produzido. Tem sido produzido cotidianamente através das mídias corporativas e da própria escola. A escola também tem um papel fundamental na profusão desses valores, dessas ideias extremamente estereotipadas. A escola, a mídia corporativa, os meios publicitários, isso tem contribuído bastante para a continuidade desse imaginário segregador, esse imaginário que não avança numa discussão como se deveria. Então, ser negro no Brasil, eu penso que não é uma percepção que deve ser pautada na cor da pele, na pigmentação, na epiderme, mas sim na história, da trajetória dos grupos afro-brasileiros, né? Africanos e afro-brasileiros. Eu tenho trabalhado nesse sentido, olhando para a historiografia, olhando para o ensino de história e pensando, quando a gente olha, por exemplo, obras como Orfeu da Carapina, da Luz Gama, da Carolina Maria de Jesus, do Bacacua e outras obras que a gente poderia estar citando aqui. Nós temos memórias de lutas, memórias de resistência, memórias de trajetórias desses sujeitos históricos, e isso é importante. É preciso trazer essas memórias para o centro da discussão, né? Como referências essas memórias. Portanto, enquanto a gente não conseguir fazer isso, fazer esse debate adequadamente, nós vamos estar polarizando essa discussão.
Nós estaremos polarizando no sentido de não trazer justamente como que essa longa trajetória de lutas, essa longa trajetória, ela tem sido e tem acontecido até o tempo presente. Então são essas questões que inicialmente eu coloco para um debate mais ampliado.